Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim o texto: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Esse trecho das Escrituras conta sobre uma pergunta que os fariseus fazem a Jesus, e eles perguntam: Senhor, quando viria o reino de Deus? Essa pergunta é muito característica daquele povo, porque os judeus aguardavam com grande expectativa o Messias, só que eles acreditavam e esperavam um Messias político, um Messias que se assentaria em um trono de verdade, um Messias que restauraria Israel e os livraria do poderio de Roma, um Messias que de fato reinaria em Jerusalém entre as pessoas. Só que diante dessa pergunta, Jesus afirma: o meu reino não vem com visível aparência. Essa é uma fala muito parecida com aquela que o Senhor disse ou respondeu a Pilatos lá em João 18, 33 a 36, que inclusive falamos sobre isso na semana passada. Pilatos perguntou para Jesus: Jesus, você é rei dos judeus? No versículo 34, Jesus responde: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que falaram a meu respeito? Pilatos responde: por acaso eu sou judeu? É a sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez, Jesus? Então no versículo 36, Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Então, quando nós olhamos tanto para Lucas 17, quanto para João 18, 33 a 36, nós percebemos que Jesus está afirmando: o meu reino não é um reino físico. Claro que um dia Jesus reinará, ele virá aqui, voltará e se assentará num trono aqui na terra, mas em sua primeira vinda, Jesus veio para reinar nos corações. O trono do Senhor é estabelecido nos corações. Ele se torna não apenas o nosso Salvador, mas o Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, Ele exerce esse domínio no bom sentido, Ele exerce o senhorio, Ele é aquele que governa a nossa vida. Nós somos guiados pela palavra, nós somos guiados por aquilo que o Senhor nos orienta. Então, Jesus veio para estabelecer o seu trono nos corações. E é muito interessante porque Paulo, um texto não falando diretamente sobre Jesus, a vinda, né, de Jesus e tudo mais, mas corrobora com tudo isso, é Romanos 14, 17. Paulo então explica aqui afirmando: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é: o governo de Deus opera dentro de nós, e em muitos momentos nós esperamos uma ação externa, nós achamos que o reino de Deus tem a ver com aquilo que Jesus pode fazer por nós, mas a ênfase que a Bíblia está dando aqui, é uma ênfase daquilo que o Senhor faz em nós. Eu não estou negando a ação do reino lá fora, eu não estou negando aquilo que o Senhor fará através de você, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor também deseja fazer em nós. E é muito interessante porque esse texto de Romanos 14, 17, Paulo escreve para lidar com conflitos dentro da igreja de Roma. Então havia ali uma discussão: será que nós deveríamos observar certas leis, certas restrições quanto à comida? Alguns acreditavam que sim, outros acreditavam que não. Então Paulo traz uma instrução sobre isso, e ele aproveita para falar o seguinte: o reino de Deus não diz respeito a coisas muitas vezes não essenciais, não diz respeito muitas vezes a coisas externas. O reino de Deus diz respeito àquilo que o Senhor faz em nós.
E por que eu digo isso, meus amados? Porque muitas vezes, ou muitos cristãos, ao olhar para si, eles se parecem com os fariseus em um certo sentido. Os fariseus, eles esperavam um Jesus que viria para libertar o povo da opressão romana. Eles esperavam um Jesus que lidariam com coisas externas. E muitos cristãos vivem assim. Eles estão preocupados mais com coisas externas do que internas. Eles estão preocupados com a provisão, com as portas abertas, com tantas coisas que Deus pode fazer por eles. E se esquecem daquilo que o Senhor deseja fazer neles. Entenda, eu não estou aqui romantizando o evangelho a ponto de dizer que você não deve buscar a bênção de Deus, o favor de Deus. O Senhor, Ele é como um pai, Ele é pai, então Ele nos abençoa. Ele escuta a sua oração, Ele abre portas para você, Ele derrama a sua bênção, Ele te cura, Ele é bom. Agora, a grande questão é qual a ênfase que nós temos dado no reino de Deus. Será que nós buscamos Deus como um meio? Ou será que nós buscamos Deus como o fim? Porque se o Senhor é o meio, Ele se torna um trampolim para que possamos viver aquilo que nós queremos. Agora, se buscar a Deus é o fim de todas as coisas, não importam as circunstâncias, nós permaneceremos nele, porque o que mais importa é adorá-lo. Vocês estão aqui, igreja? Esses dias, ontem, se eu não me engano, mandaram uma pergunta para mim ali na caixinha do Instagram, e falaram assim: pastor, por que pessoas boas escolhem coisas ruins e pessoas ruins escolhem coisas boas? Esse é o tipo de mentalidade equivocada. E por que é o tipo de mentalidade equivocada? Porque a vida não se resume naquilo que você tem ou deixa de ter. É claro que a Bíblia, ela diz, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Só que a vida é mais complexa do que um simplesmente faço aqui, colho ali. Muitos ímpios vão prosperar, muitas pessoas que não têm aliança com Deus viverão coisas boas. Agora, a grande questão é, por mais que o justo enfrente dias maus, o Senhor usa o dia mau para aperfeiçoar o justo. A vida não diz respeito àquilo que nós teremos, mas quem nós estamos nos tornando. Agora, então pastor, quer dizer que não importa, as pessoas fazem o que elas querem e está tudo bem? Não, não está tudo bem, porque se não colherem aqui, em certa medida ou na total medida, certamente nós teremos que dar conta das nossas escolhas, quando falamos de coisas eternas. Vocês estão aqui, gente? Mas o problema é que nós temos uma mentalidade muito voltada para esse mundo, para as coisas que estão aqui, sendo que a Bíblia nos orienta a olhar para as coisas do alto. Então você vive aqui na terra, você busca as coisas terrenas e está tudo bem com isso, porque o material, as coisas materiais, elas não são impuras, elas são puras. O problema, como eu disse, é a ênfase, é onde está o nosso coração. O que nós buscamos como prioridade nas nossas vidas. Então será que nós nos parecemos como os fariseus, que procuram acima de todas as coisas aquilo que o Senhor quer fazer por nós? Ou será que nós estamos pensando, avaliando e colocando força naquilo que Deus pode fazer também em nós? E eu não sei você, mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo grande ênfase de Deus em fazer algo aqui. Sabe por que eu te digo isso? Porque os milagres, eles representam aquilo que Deus pode fazer por nós, tudo bem? Então você vê Jesus curando pessoas, você vê a multiplicação de pães e peixes. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês entenderem. Mas o milagre representa as coisas externas. Só que nós vemos em muitos milagres o Senhor tentando se revelar. Nós vemos o Senhor tentando explicar, comunicar princípios por meio dos milagres, mostrando que o milagre não era o fim, mas o milagre manifestava a sua bondade, mas também revelava o seu caráter. O milagre também comunicava algo que ele queria ensinar às pessoas, para que elas fossem transformadas. Havia uma função didática nos milagres. Pastor, me explica, me dá um exemplo que eu não estou entendendo. Te explico. João capítulo 9, versículos 6 e 7, olha lá. Olha que interessante. Jesus cuspiu na terra, fez lama, e com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou
vem. Como você pode ver aqui no versículo 7, Jesus cura um cego de nascença. Um milagre, uma ação externa, aquilo que Jesus pode fazer por alguém. Mas se nós voltarmos a alguns versículos, nós vamos perceber que Jesus também queria se revelar. Em meio a isso, ele queria ensinar, ele queria apontar algo para aqueles que o viam, para aquele que recebia o milagre. Porque a ideia do Senhor não era apenas fazer algo pelas pessoas, mas estabelecer o seu reino nos corações. Não apenas manifestar o reino externamente, mas também o reino internamente. Perceba, a partir do versículo 1, nós voltamos a alguns versículos. João 9:1, olha lá. Enquanto Jesus caminhava, ele viu um cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha agora o versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então no versículo 6, ele faz a cura. Então nós vemos aqui o Senhor dizendo mais ou menos o seguinte: ei, eu não apenas quero que aquele cego veja, que os enfermos sejam curados, que os cegos possam ter a sua visão física restaurada. Eu quero que as pessoas percebam que eu sou a luz do mundo, que eu sou aqueles, ou que eu sou aquele que faz com que você enxergue a vida, com que você perceba o brilho de Deus. Eu sou quem você estava procurando. Então Jesus, ele se revelava, ele usava oportunidades, ele usava circunstâncias, ensinava parábolas, porque a intenção do Senhor, mais uma vez eu repito, era não apenas manifestar algo externo, fazer algo por você, mas fazer algo em você. Ele deseja fazer isso em nós. Olha que interessante, em João 6 nós vemos algo muito parecido. O Senhor está ministrando, e uma multidão começa, a multidão não tem o que comer. Então, o que Jesus faz? Jesus pega 5 pães e 2 peixes de um menino, multiplica, e ele alimenta milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, quero que você tente se colocar naquele lugar. Imagina, você está aqui, aí você fala, todo mundo está com fome, aí você olha para a cantina do Jorge, tem um salgado, que todo mundo comeu. Aí você fala, rapaz, estou com fome, como que vai ser? Aí Jesus pega o salgado do Jorge, parte no meio, e multiplica. Aí vira frango catupiry, estou brincando, exagerando, glória, né? Ou glória, estou falando até agora da palavra, ninguém deu um glória. Falei de comida, o Jean está com fome aqui. Amanda, por favor, me ajuda. Você não deu comida para esse homem? Deu comida? Então tá bom, aleluia. Hoje é aniversário do Jean? Ontem é aniversário do Jean? Foi sexta? Salve de palmas para o Jean, aleluia, aê Jeanzinho. 23? 26 é jovem demais, aleluia. Você vê, falou de comida, é alvoroço, né, irmão? Jesus multiplica aqui os pães e peixes, então aquele alvoroço acontece. Eu imagino, galera, tudo no grupo da família, mandando mensagem. Cara, tinha um maluco aqui que multiplicou o pão, o peixe, já mandaram umas fotos, fizeram uns vídeos, e espalhou a notícia. Certamente no Reels lá daquela época deve ter bombado milhões de visualizações. Então está naquele impacto. E aí no outro dia, ainda sob o impacto da multiplicação dos pães, do alimento físico, da provisão física, do pão que eles viram sendo multiplicado, Jesus fala no versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então é como se Jesus dissesse, eu multipliquei o pão para matar a sua fome física, mas escute, diante de você está não apenas aquele que multiplica o pão, está aquele que é o pão, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que agora no Novo Testamento é a conclusão do que o maná apontava. Ele era o pão vivo que desceu do céu, o alimento espiritual, o alimento para a nossa alma. Então perceba, Jesus estava manifestando um milagre externo, mas estava tentando apontar para as pessoas para que algo interno acontecesse.
Tanto é que Jesus confronta a multidão, lá nos versículos 26 e 27, a Bíblia diz, de João 6, vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com coisas apenas externas. E aí no versículo 27 ele diz, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então ele está dizendo, ei, diante de você está aquele que é o próprio pão vivo. Então, o que eu estou tentando te mostrar aqui? Os milagres têm uma função didática. Aí enquanto você está lá clamando a Deus, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego, Senhor, eu preciso de uma provisão, o Senhor vai e abre a porta. Ele não quer apenas te dar algo, Ele quer que você entenda quem Ele é. Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, o Senhor fez um milagre na minha vida, eu exalto ao Senhor. O Senhor quer que você olhe não para as mãos, mas para o seu coração. Ele quer que nós olhemos para a sua face e possamos perceber quem Ele é, porque o reino de Deus não fala apenas de coisas externas, mas o reino de Deus também se manifesta e deve se manifestar em nosso interior. E às vezes nós estamos frustrados por isso, porque nós olhamos as coisas externas, e às vezes você não vê algo acontecendo que você esperava, talvez não é nem o tempo, só que você se esquece da grande obra que o Senhor está fazendo dentro de você. Amém ou não, gente? Amém ou não? Então, eu quero usar como base o texto que nós lemos de Romanos 14, 17, para a parte prática aqui, nós construirmos e entendermos algumas coisas pontuais que o Senhor quer falar com a gente. Então Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vamos entender o que significa cada uma dessas coisas. Então a primeira delas é que a manifestação do reino de Deus em nós se manifesta com a justiça de Deus. Eu preciso que você preste muita atenção, eu vou ser um pouco mais teológico aqui, ok? Preciso que você fique comigo, mas é importante para você compreender a obra de Deus em nós. Então o reino de Deus é justiça. Essa verdade sobre a justiça de Deus nos leva a viver duas coisas, a ter duas coisas, a manifestar duas coisas: gratidão e compromisso. Então a manifestação da justiça de Deus em nós, ela precisa nos levar a ter gratidão e um compromisso. Como assim? Escute, meus amados irmãos, a justiça de Deus nos traz gratidão, porque ela está relacionada com aquilo que Cristo conquistou para nós, por nós. Deixa eu te explicar isso aqui, fica comigo. Ninguém poderia conquistar a salvação por conta própria. Nenhum homem na face da terra poderia restaurar seu relacionamento com Deus sozinho. Nenhum homem conseguiria, por esforço próprio, se tornar bom o suficiente para poder estar na presença de Deus. Nenhum homem poderia fazer isso, porque depois do pecado de Adão, toda a raça humana foi deturpada. Adão era uma matriz reprodutora, e todos nós somos descendentes de Adão. Então Adão, ele corrompeu toda a humanidade lá por causa do pecado original. Por isso que Romanos 3:23, Paulo diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que a continuação do texto, ela nos dá o motivo de profunda gratidão. Ele nos traz a boa notícia, que é, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que esse texto está dizendo é, nós espiritualmente éramos culpados, não poderíamos estar diante de Deus, estávamos destinados ao inferno. Só que, por causa da obra de Cristo, todo aquele que nele crê e se arrepende, é declarado justificado, é feito justificado diante do Pai. Eu vou tentar fazer uma ilustração que mais ou menos para você entender.
Imagine que você foi condenado. Você está lá condenado a uma espécie de prisão perpétua. De repente alguém entra no tribunal, chuta a porta, como se fosse possível, né? E é a sua culpa. Está comigo. Deixa que eu cumpra a pena no lugar dele. Aí o juiz vem, aceita a troca e você sai lá livre. Esse é um retrato, obviamente, tentando ilustrar algo aqui, daquilo que Cristo fez por nós. Porque Cristo não pecou, mas Ele foi no madeiro, Ele morreu naquele lugar, por causa do meu e do seu pecado. A Bíblia diz que Ele, não cometendo pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Então a dinâmica espiritualmente é mais ou menos a seguinte: quando o Senhor olha para nós, Ele vê a perfeição de Cristo, Ele nos trata como se não tivéssemos pecado, porque Jesus pagou o preço por nós. E a boa notícia é que isso é por graça. O que significa graça? Gente, graça é um presente. Como eu disse, eu repito, nenhum ser humano, por melhor que ele fosse, por melhor que ele seja, jamais poderia comprar o, aspas, ticket de acesso a Deus, ou para a salvação. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, o que Paulo está tentando dizer é: ei, muitas vezes nós focamos tanto nas coisas externas, e nós nos esquecemos que o reino de Deus se manifesta aqui, por causa da justiça divina. Nós nos esquecemos do presente que nos foi dado, nós nos esquecemos do maior privilégio que nós temos, que é conhecer a Deus. Amados, hoje eu estava dando uma olhada no YouTube e caiu um vídeo lá de um cara lá que, sei lá, trabalhava com TI, tinha uma vida boa, e faz não sei quantos meses, sei lá, que ele mora numa Kombi e vive assim. Aí, olha as falas. Aí ele falou assim: certa vez, eu estava já estava sentindo aquela coisa meio, puxa, estou vivendo uma vida muito louca, muito doida, né, de tal. Aí ele falou: eu fui no apartamento do meu chefe, eu vi aquele apartamento e tudo mais, mas eu via ele ali mal, correndo, aquela coisa meio, uma vida meio sem sentido, sem propósito. E aí ele falou que deu a louca nele, ele abandonou tudo. Tirando de lado a vida frenética aí fora das nossas responsabilidades e tantas coisas, o que aquele rapaz, ele ainda não sabe, mas o anseio dele era por algo maior do que simplesmente ter e conquistar. A resposta para a vida dele, sabe qual é? Jesus Cristo. E nós nos esquecemos que o reino de Deus se manifesta em nós por meio da justiça divina. Amados, isso é tão forte que o texto diz ali, Romanos, cadê o texto aqui? Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe o que é redimir? É comprar de volta. Então você compra de volta. O homem foi feito para andar com Deus, mas o pecado entrou, e a coisa virou do avesso. O homem então se tornou escravo do pecado, só que em Cristo nós temos redenção. A imagem por detrás dessa palavra, no grego, vem do antigo mercado de escravos, significa o pagamento do resgate necessário para obter a liberação do prisioneiro ou do escravo. Então é como se o Senhor, com seu próprio sangue, comprasse eu e você de volta, para que não mais fôssemos escravos do pecado e servos do inimigo, mas agora servos de Deus. E essa é a manifestação do reino aqui. Quando você crê nessa obra e você confessa a Cristo, o reino de Deus começa a agir dentro de você. Você se torna uma nova criatura e agora você tem acesso ao Pai, aleluia.
Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Esse é o maior presente que nós temos acesso, igreja. O reino de Deus diz respeito à justiça do Filho em nós. E nós nos esquecemos desse grande presente que Deus nos deu, que é o próprio Filho. Nós nos esquecemos do grande presente que nós temos, que é o quê? Ser feito filhos de Deus, apenas porque nós nos arrependemos e cremos. Ah, como isso é maravilhoso, igreja. Isso é maravilhoso demais. O reino de Deus se manifesta mediante a justiça de Deus em nós. Como ele é maravilhoso. Agora, essa obra de Deus em nós exige ou faz com que eu e você tenhamos que dar uma resposta. E essa resposta é de compromisso. Até porque o próprio contexto da justiça de Deus, ela envolve um posicionamento do seu próprio povo. Porque agora que nós fomos comprados, a nossa vida não é mais nossa. Então nós praticamos obras de justiça, porque o nosso Deus é justo, porque nós fomos predestinados a nos tornarmos semelhantes ao seu Filho, nós somos chamados a imitá-lo, nós somos chamados a viver pelo fruto do Espírito e andar em santidade. Então o que eu estou tentando te dizer para não ficar difícil muitas vezes nós achamos que a manifestação do reino de Deus só acontece lá fora, e nós nos frustramos por não estarmos vivendo tantas coisas que esperávamos, e nós nos esquecemos que enquanto o Senhor te santifica, o reino de Deus está crescendo aqui. Porque antes você estava preso nas drogas, no jogo, na pornografia, no adultério, em qualquer outra coisa, e agora o Senhor tem te santificado, você tem sido liberto aqui e ali, o arrependimento tem ganhado força no seu coração, e você ainda não percebeu, o reino de Deus está se manifestando dentro de você, porque no final da vida, gente, tudo vai dirá respeito a quem você foi e quem você não foi, e não necessariamente aquilo que você tem ou deixou de ter. Conquistar é importante, conquistar é necessário, ok? Está tudo bem com isso, e o problema não é esse, o problema é a ênfase do reino. Paulo morreu praticamente sozinho, irmão. Dá uma olhada lá na carta de Paulo a Timóteo, ele começa a falar, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já estou no final da minha vida, e ele começa a descrever, fulano foi para um lado, o outro foi para o outro lado. O grande Paulo, que nós falamos, uau, ele é top. O grande Paulo terminou a sua vida de uma forma que muitos diriam, se ele estivesse aqui, ele não foi bem sucedido. Então escute, mais uma vez eu repito, Deus é bom, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você prosperar, você precisa pegar aquilo que Deus te deu e multiplicar, há uma responsabilidade sobre você, que o Senhor abençoe você demais. Agora, se nós construirmos um evangelho em cima da bênção, quando o vento soprar, a nossa casa, que representa a nossa vida no texto bíblico, vai cair. Por quê? Porque ela está firmada na areia, num lugar que não é forte o suficiente. Agora, como o Senhor disse, a nossa casa está firmada na rocha, que é Cristo, pode vir o vento que for, e você não vai sucumbir. Então, quando nós crescemos, enquanto nós crescemos em pureza, o reino de Deus está ganhando força em nós. Porque essa justiça de Deus, essa salvação que nós alcançamos, que é uma nova posição diante de Deus, porque nós fomos justificados e agora nós podemos nos apresentar diante de Deus com liberdade, ela também faz com que eu e você venhamos a viver de uma forma santificada. Alguns olham para as leis de Deus e falam, esse bando de coisas que a Bíblia manda fazer aqui, não mentir, não roubar, não trair, não cobiçar, isso é a marra da religião, é a marra da religião, Romanos 6,18, e uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. O que Paulo está dizendo vocês foram libertos do poder do pecado, e agora por escolha própria, vocês escolhem adorar a Deus com as suas vidas,
Adorar a Deus com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de agir, porque eu entendi, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Ele, Ele me ama, Ele é maravilhoso. É claro, sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito, só que nós podemos agora escolher viver uma vida reta diante do Senhor e progredir nesse processo de arrependimento e santificação. Então você não precisa mais ficar preso na mentira, na pornografia, no vício, no jogo, em qualquer outra coisa. Você pode escolher ser livre mediante uma vida de entrega e arrependimento no Senhor. Isso é maravilhoso, porque nós escolhemos de todo o coração adorar a Deus. Por isso que Romanos 12:1, a Bíblia diz assim, Romanos 12, versículo 1, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Às vezes você está lá matando a sua carne em obediência a Deus, não querendo fazer algo, mas fazendo porque Deus pediu, ou deixando de fazer algo para agradar a Deus, e você acha que isso é pesado, você acha que isso é amarra da religião. O que Paulo está dizendo é, quando você faz isso, você presta um culto a Deus, quando você faz isso, você exalta o Senhor, quando você faz isso, você o adora. Igreja, essa é uma outra mentalidade, é uma outra forma de nós enxergarmos, porque o reino de Deus se manifesta dentro de nós. Então nós fomos justificados, isso gera gratidão, e ao mesmo tempo essa justificação me leva ao compromisso, porque eu preciso caminhar em justiça, eu preciso caminhar em santidade, e quando nós vivemos dessa forma, o reino de Deus está crescendo em nós. Então o reino se manifesta por meio da justiça, mas o reino de Deus também se manifesta por meio da paz. Então o reino de Deus é justiça, paz. E paz nas escrituras, ela não diz respeito a uma ausência de conflitos, mas ela fala sobre algo muito mais profundo, e apesar dos conflitos, você pode ter acesso a ela. Então, paz, o reino de Deus é paz, Deus quer manifestar paz dentro de nós. Agora, que tipo de paz é essa que nós acessamos quando nós caminhamos com Jesus? Eu quero falar sobre 3 tipos de paz. A primeira é mais rápida, porque ela tem a ver com aquilo que nós acabamos de falar, que é a paz com Deus. Deixa eu te explicar uma coisa, você concorda comigo que Deus é amor? Mas a manifestação do amor de Deus, porque Deus ama, Ele também precisa agir em justiça. Deus é amor, Deus é justo, e por mais que Ele seja longânimo e ame, a sua justiça precisa se revelar contra aqueles que não querem render a sua vida a Cristo, contra aqueles que desejam pecar deliberadamente, sem arrependimento. Isso é claro. Você vai no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vê o Senhor manifestando a sua justiça. Por exemplo, a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Pastor, mas a pessoa foi uma boa pessoa, mas ela não vai para o céu. Se ela não crer em Jesus, ela não vai, é o que a Bíblia está dizendo, ponto. Então Deus, Ele é justo, Ele precisa manifestar a sua justiça, e todo aquele que se posiciona contrário a Deus, por sua falta de fé no Filho de Deus, ou por seu comportamento contrário à palavra, se coloca numa condição de inimizade com Deus, se coloca numa condição onde mais hora menos hora, ela terá que lidar com a manifestação da justiça divina. Agora, quando nós nos arrependemos e nós cremos em Cristo, nós passamos a ter paz com Deus, nós somos reconciliados, e agora você se torna filho de Deus. Então, essa é talvez a principal paz que nós temos acesso. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, paz com Deus. Agora, existe uma segunda paz, que é a paz interior.
E esse detalhe é muito importante, porque conforme nós caminhamos com Deus, nós andamos com Jesus, nós passamos a ter acesso a uma paz que não depende de circunstâncias externas. É uma paz que vem pela confiança que nós temos no cuidado daquele que é o nosso Pai. Aqueles que não creem em Cristo, eles viviam uma paz circunstancial. Então, se eu tenho grana, está tudo bem. Se está tudo bem, está tudo bem. Agora, o Filho de Deus, se está tudo bem, está tudo bem. Mas se não tiver, se as coisas não estiverem bem, mesmo assim elas podem ficar bem. Pastor, vou te explicar de novo, vamos lá, acompanha comigo. Quem não tem o Senhor como Senhor de sua vida, quando tudo está bem, ótimo. Quando as coisas não vão bem, se você caminha com Cristo, se tudo está bem, maravilhoso. E se tudo não está bem, mesmo assim pode estar bem. Como assim, pastor? Sim, pode estar bem, sabe por quê? Porque a paz do crente, ela não é circunstancial. A paz do crente está ligada a uma pessoa, o príncipe da paz. A paz do crente está ligado a quem ele é. Por isso que Paulo, quando ele está falando com Timóteo, ele diz: ordene aos ricos que eles não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Quem aqui já não dormiu direito porque você estava precisando de dinheiro? É normal, não estou falando que agora que você vira crente, não. Para mim está tudo bem, eu nem me estresso com essas coisas. Por favor, não estou dizendo que agora vamos romantizar o evangelho. Mas o ponto é, Paulo está dizendo assim: dinheiro é instável. Ora você tem, ora você pode não ter. Você pode estar vivendo dias de abundância, mas pode ser que em algum momento da sua vida você viva dias difíceis. Ele é instável. E se a sua segurança estiver nisso, irmão, ó. Agora, o que o salmista diz? Salmos 46, 1 e 3. Pega aí, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é o dinheiro, não é o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Deus é o refúgio da minha alma. Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que externamente tudo se abale, o meu coração está no Senhor. Por isso a paz, ela é um fruto do Espírito, ela tem origem no Espírito, ela tem origem no relacionamento com Deus. Então quando você se rende a Jesus, quando diante de um momento de tribulação você rasga o seu coração, você declara a palavra, você se apega àquilo que o Senhor falou, você se lembra e se apropria de uma promessa, você então encontra paz em meio às guerras. Por isso que Jesus disse em João 14, 27, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Gente, isso é muito forte. Jesus falando, a minha paz eu lhes dou. E aí ele diz, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Então ele está dizendo, a paz que eu tenho para vocês, não é uma paz conforme o mundo, é uma paz que encontra repouso em quem Jesus é. É por isso que você vai para estudar a igreja neotestamentária, você vai estudar a história da igreja, e você vê gente entregando a sua vida, estou falando de morrer pelo evangelho, os caras chegando e falando, que legal, nos perseguiram, estou felizão. Você fala, você está louco? Porque a perspectiva deles era outra. Então Jesus está dizendo, a paz não é segundo o mundo. O que é a paz segundo o mundo? É a paz circunstancial. Se está tudo bem, está tudo bem. Se nada está bem, nada está bem.
com Deus é: se está tudo bem, ótimo. Se não está tudo bem, mesmo assim tudo pode ficar bem. Olha que legal, você pode fazer um carrossel no Instagram e botar: se tudo está bem, está bem. O mundo, aí você arrasta. Se nada está bem, nada está bem. Aí você passa: o crente. Olha que legal, vou fazer isso amanhã. Aí você curte lá. Se tudo está bem, ótimo. Aí arrasta para o lado. Se nada está bem, mesmo assim tudo pode ficar bem. Aí você passa para o lado. Aí Jesus com óculos assim: eu vos dou a minha paz. Aí você arrasta para o lado, tá? Curta, comente, compartilhe. Olha que bênção. Ai, o Senhor é maravilhoso. Por isso que Filipenses 4, 6 e 7, a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Senhor, eu entrego diante de Ti essa tribulação, essa situação difícil. Eu confio em Tuas mãos, ações de graça. Eu Te louvo, eu sei quem Tu és. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. E eu exalto o Teu nome. Aí a Bíblia diz que o mistério acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a lógica, todas as circunstâncias, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então escute, talvez você entrou aqui e está vivendo um cenário de grande turbulência emocional. Ei, escute, o Senhor tem paz para você. Você crê nisso? O Senhor tem paz. Então o reino de Deus se manifesta em paz. Paz com Deus, porque eu creio nele agora e eu me torno filho. Paz interior. E também o reino de Deus se manifesta como paz em mim e você, quando nós passamos a ter paz com os outros. Preste atenção nisso. Paz com os outros. O contexto ali, Romanos 14, Paulo está ajudando a igreja de Roma, instruindo sobre esses desafios que eles estavam enfrentando, distinções, diferenças de questões teológicas, questões de alimento, questões de observar ou não dias especiais. Havia uma certa divisão dentro da igreja, e Paulo começa a explicar, e essa paz ela comunica o quê? Ei, igreja de Roma, busquem o bem comum, busquem ter paz, busquem a edificação uns dos outros. Então ele está dizendo, a busca pela paz do corpo de Cristo é um compromisso do crente. Buscar a paz entre irmãos é uma responsabilidade que vem de viver os princípios do reino de Deus. Por isso que a Bíblia está dizendo em Mateus 5, 23 e 24, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e se lembrar que um irmão, ok? Tem alguma coisa contra você, 24, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Por isso que Paulo fala em Efésios 4, 3, procurando guardar a unidade do Espírito, olha lá, unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então escute, irmãos, fofoca, conversinha, divergir, essas coisas aradas aí, não é de Deus. Briga e treta. Deus quer o quê? Que eu e você possamos caminhar em unidade. Pastor, mas e o pecado? O pecado tem que ser confrontado. Tem que ser confrontado. Porque o mesmo Jesus que falou sobre sobre procurar a paz, o mesmo Jesus que falou sobre ser pacificador, é o mesmo texto bíblico que diz lá em Mateus 18, sobre como repreender o irmão que peca. É o mesmo texto que vai lá em 1 Coríntios 6, e também fala sobre o assunto. Quando Paulo está escrevendo a Tito, lá em Tito 1,11, ele fala sobre confrontar os falsos mestres. Então tem, aspas, treta no bom sentido que vai rolar, porque é pecado que está sendo apontado, é falso mestre que está sendo denunciado, são coisas erradas que estão sendo confrontadas, e às vezes elas vão além do embate pessoal, da conversa pessoal, da repreensão pessoal. Agora, tudo isso é para quê?
para que haja arrependimento e paz e reconciliação naquilo que for possível. Por isso que Romanos 12:18 diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, nós somos chamados, meus amados irmãos, a, como crentes, termos uma postura de ter paz com todos, não apenas como nós lemos ali no texto bíblico com o irmão. Se tem alguma coisa contra o irmão que peca, caminhar em paz é parte do nosso testemunho. Sabe aquela treta de Natal, treta do Ano Novo? Que aí nós os crentes exagera e dá mau testemunho? O Senhor está dizendo: seja um exemplo, seja um pacificador, tenha paz com todos. Vocês estão aqui ou não? Perdoe, não guarde ressentimento. Aí está lá o crente que deveria ser luz, em vez de perdoar, guarda rancor, amargura e gera uma treta na família. Sendo que o crente deveria ser aquele que, pela atuação do Espírito dentro de si, propaga a paz. Amém ou não amém, igreja? Então quando a paz ela encontra espaço no seu coração, a paz interior, pelos momentos difíceis, mesmo diante dos momentos difíceis você está em paz, bem como essa paz com os outros, é a manifestação do reino de Deus em você. E agora, para nós fecharmos, e não menos importante, na verdade eu quero que você preste muita atenção, porque nós estamos no ponto alto da mensagem. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e o quê? Alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. A alegria, Romanos 14:17, reflete o prazer e a satisfação que vem de estar em comunhão com Deus. O prazer de obedecer os seus princípios, de se submeter ao Senhor. Por isso que quando, meu irmão, você caminha com Cristo, nada mais satisfaz você. Há prazer em estar com Deus. Por isso que quando você está lá na sua casa e você vai ter um momento de oração, ou você está no culto em algum lugar, você começa a adorar, você começa a ler as escrituras, você começa a falar com Deus, e uma alegria invade o seu coração, um prazer invade você, porque a manifestação do reino de Deus acontece nisso. Por isso que quando você está a tempo sem vir para o culto, sem orar, sem ler a Bíblia, você sente saudade, você sente falta. Porque escute, nós somos chamados a encontrar prazer em Deus. Em Deus. Nós somos chamados a encontrar prazer em meio à obediência a Deus. Quando eu e a pastora decidimos nos casar, e nós entendemos de Deus que deveríamos morar no Paraná, eu na época morava em São Paulo, ali em Curitiba, nós então tomamos a decisão. Eu trabalhava no departamento jurídico de um banco, procurei minha chefe e falei: chefe, eu vou mudar para Curitiba, vou casar e vou mudar para lá. E eu casei em junho de 2010, eu falei com ela, se eu não me engano, foi dezembro de 2009, então, eu tinha, de certa forma, um bom tempo para transitar, enfim, né, dar tudo certo. O tempo foi passando e nada, não aparecia oportunidade, transferência, enfim, não aparecia, mesmo ela tentando me ajudar. Foi chegando perto, chega junho, o mês do meu casamento, eu entro de férias. Entro de férias, pego nosso Celta que veio com... Tava de passar da minha mãe no carro, cadeira de computador, e eu tô vindo lá, na BR, eu vindo, saindo de São Paulo, tô perto ali de... Enfim, eu estava uns 40 minutos de São Paulo ali, saindo, eu escutando o Fernandinho, Uma Nova História, era a música que ele tá tocando. Uma nova história. Tocando lá, eu dirigindo, Celtinha, pá, daqui a pouco eu ouço um barulho, eu...
Acho que é uma moto do meu lado que está vindo aqui com força. Aí eu baixei o som, falei pro Fernandinho, segura, diminui, Fernandinho. O Fernandinho falou, diminuiu. E aí, irmão, era o motor do meu carro. Na época, para fazer um seguro do carro, eram 700, 800 reais na época. Eu não tinha feito, Aí parou o carro no meio lá da Itapecerica da Serra, mais ou menos que eu estava ali. E, enfim, o carro parou, tive que chamar um guincho, gastei o carro zoado, faltando 10 dias para casar, 12 dias para casar, 700 conto na época só para vir para Curitiba com o carro. Enfim, aquela coisa. E eu naquela, e agora o que eu vou fazer? Vai ter meu trabalho, vou mudar, não vou mudar. Casei, passei um mês aqui, viajei lua de mel, ficamos de boa, voltei para São Paulo. Volto para São Paulo, passo a semana trabalhando em São Paulo, final de semana venho para Curitiba. Semana em São Paulo, final de semana em Curitiba. Passa julho, nada. Passa agosto, nada. E eu naquela, puxa, será que vai dar certo? Como vai ser? Vou ter que pedir as contas, vou ter que sair do trabalho. Aí, se eu não me engano, em setembro apareceu a oportunidade para eu migrar de área, mas me transferir para Curitiba. Então, em meio a toda essa turbulência, para um recém-casado, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a maioria das pessoas que me conheciam disseram, você está louco, cara, de mudar para lá? Eu tive que sair de um trabalho bom que eu estava lá, de um setor muito bom que eu estava. Eu ia ter uma casa própria, vim morar de aluguel, eu tive que abrir mão de coisas, porque Deus havia falado com a gente. E apesar de tudo isso ao meu redor, eu estava feliz. E sabe por que eu estava feliz? Porque eu estava agradando a Deus. E às vezes você está achando, não, andar em santidade, obedecer a Deus é a marra da religião, isso é perder, isso é não ter liberdade. Negativo, irmão, negativo, você foi comprado. Quando você age dessa forma em obediência a Deus, você encontra a verdadeira alegria, porque não há lugar melhor para estar do que o centro da vontade de Deus. Alegria é encontrada no Senhor. Por isso que João 15, 10 e 11, a Bíblia diz, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Versículo 11, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Escute, há grande alegria e prazer em obedecer a Deus, há grande alegria e prazer em estar com o Senhor. E como eu disse, às vezes você está olhando para tantas coisas externas, e talvez você está tão frustrado, inclusive na sua vida espiritual, sabe por quê? Porque faz tempo que você não se prostra diante da presença, faz tempo que você não dobra os seus joelhos e diz, Senhor, eu posso não ter nada agora, mas eu tenho o Senhor, e o Senhor é tudo para mim. Quando a Bíblia compara o reino de Deus com as demais coisas, a Bíblia é absurdamente, assim, a diferença é absurdamente gritante, porque Jesus diz, o reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro escondido num campo. Então o cara encontra, e esse tesouro, Jesus diz, está simbolizando o reino de Deus. Esse cara faz o que? Ele volta, pega tudo que ele tem e vende, para, com o dinheiro das suas coisas, ele comprar aquele campo por causa do tesouro. Então ele está falando, ei, não há nada mais importante, não há nada mais especial do que a vida com o Senhor. Por isso que o salmista tenta explicar, Salmos 16, 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à sua direita. Às vezes nós achamos que a vida funciona mais ou menos assim, aqui na terra eu sou um crente e eu tenho que sofrer, não posso ter alegria, não posso ter isso, posso ter aquilo, é só sofrência. Porque, na verdade, a grande alegria é quando estiver no céu. Aí você imagina que lá no céu vai ter um monte de coisa verde, uns carneirinhos. Aí você vai ficar contando, tipo, flutuando, parece que você está na lua, assim. Aí você fala, uau, vou ter paz, vou ter alegria. E o teu foco é buscar, esperar a alegria na vida eterna.
E ok, a eternidade com Cristo, a volta de Jesus é motivo de esperança para a igreja. Inclusive, isso na Bíblia traz refrigério diante da igreja e dos filhos de Deus quando eles estão sendo perseguidos. Mas a vida eterna vai além daquilo que virá. A vida eterna diz respeito àquilo que eu já posso acessar aqui. Como assim, pastor? João 17:3. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que o Senhor está dizendo aqui é que a vida eterna não diz respeito apenas a um tempo futuro, sem fim, a eternidade, lá na frente, quando você estiver com o Senhor. Ele está dizendo que a vida eterna está ligada ao conhecimento de Deus, a quem Cristo é. Você pode ter acesso a parte da vida eterna, ao conhecimento de Deus aqui. Então nós somos chamados a voltar o nosso coração quebrantado diante de Deus, porque nele nós encontramos prazer, nele nós encontramos alegria. Então, é importante olhar para fora? Sim. É importante orar e pedir por milagres? Sim. É importante nós aguardarmos o Senhor fazer coisas por nós? Sim, está tudo bem, não há nenhum problema nisso. Agora, o problema é quando nós olhamos para isso e damos mais destaque, ou quando nós nos esquecemos daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Talvez você tenha vivido os últimos meses, os últimos anos, coisas terríveis, mas quando você para olhar o teu relacionamento com Jesus, talvez foi o tempo que mais o Senhor trabalhou dentro de você. E eu te pergunto, você acha que para Deus é mais fácil trabalhar em você ou mexer nas coisas externas? Deus pode fazer assim, irmão, mudar a tua sorte, mudar a tua vida financeira, fazer o que for. Agora, o interesse de Deus não é apenas naquilo que Ele pode fazer por você. Ele está interessado em te transformar. Ei, o meu reino não é desse mundo, Pilatos. Eu vim para estabelecer o reino nos corações. Porque no final de tudo, meus irmãos, esse texto comunica uma verdade poderosa. Romanos 8:29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O Senhor está agindo dentro de mim e dentro de você. Nós somos chamados para nos tornarmos semelhantes a Ele, e no final de sua vida, o que vai valer a pena sobre todas as coisas é você olhar para trás e falar: eu não abandonei o meu Senhor, eu passei por dias bons e por dias maus, mas eu continuo sendo um adorador, eu continuo honrando o meu Deus. Eu tive dias de abundância e dias de escassez, mas todas as coisas cooperaram para o meu bem, porque eu amo Deus sobre todas as coisas.